Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para janeiro, onde a gente vai olhar para todos os signos, tirar uma mensagem rapidinha para cada um para entender o que você pode levar em consideração para janeiro, para passar o janeiro da melhor forma possível. A gente vai receber aqui a orientação das cartas, dos oráculos, do tarô. Aí na descrição do vídeo você vai ver a minutagem para cada uma das leituras, sempre tem, tá bom? Escolha aí as energias que você quer assistir. Também tem na descrição do vídeo o link para meus outros canais, o link pro meu site de agendamento, vai lá conhecer. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, tá bom? Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Vamos começar então por Capricórnio. Capricórnio, o que vem na direção de Capricórnio em janeiro? Tema principal. Janeiro é um mês de conclusão de questões em aberto, colocar os pingos nos is, resolver o que não tinha dado para resolver ainda. E aí essa mensagem que fala que a mágica trabalha através de você, vem reforçando, Capricórnio, que você vai precisar colaborar, que você vai precisar tomar iniciativa em algumas questões. Então já olha para janeiro assim, se a vida tá te colocando para resolver questões em aberto e é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que falar o que tem que ser dito, normal, tá? Normal, faz parte dessa energia. Cadê meu... Ah, achei meu baralho. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Capricórnio em janeiro? A gente tem um imperador aqui, que é uma energia muito forte também de disciplina, né? Então, assim, de poder pessoal. Então, quando você tá vivendo essas coisas em janeiro, Capricórnio, é você tomando de volta o seu poder, é você agindo em disciplina, em autoridade interna, também essa coisa de autoridade, né? Autoridade sobre a própria vida, sobre o próprio caminho, sobre as próprias responsabilidades. Mas essa coisa de autoridade interna me fala muito assim, eu tô acreditando em mim e eu tô fazendo a minha parte me ouvindo, né? Então assim, tem esse lugar também que não é só de resolver a bagunça, mas de tomada de volta de poder, de autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, num lugar admirável. Acho que essa é a palavra que eu estava buscando. Isso aqui é admirável, tá? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Que eu fico também ouvindo assim, que não é só, não é para você se sentir apenas com o universo cobrando você de resolver algumas coisas, não é isso, é porque você pode, né? Você tem a energia, tem a clareza, tem a disciplina que já pode ter, já serve para resolver essas questões aí. Então, já que veio essa palavra-chave admirável, não se surpreenda se em alguns momentos alguém expressar isso, falar, nossa, Capricórnio, mandou bem ali, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Capricórnio em janeiro? Olha lá, o chakra do plexo solar, autorresponsabilidade, autocuidado, eu vou lá e faço, entendo as minhas prioridades, eu conheço a minha essência e o que é essencial para mim, né? Então eu vou lá e faço, coloco a mão na massa, resolvo. E aí, esse as de paus aqui, veio uma afirmação aqui para mim, eu escolho ser feliz todos os dias. Então quando você tá fazendo isso, é você tomando de volta não necessariamente o controle, mas por falta de palavra melhor, tá? Tomando o controle de volta da sua vida, das suas questões, nesse lugar de celebração, né, do seu caminho, do que é responsabilidade sua e do que não é também. Então não é você se responsabilizando por tudo e todos, não. É você concluindo o que está em aberto, o que tem que ser feito em poder pessoal. Gosto sempre de lembrar isso, tá? Esse as de paus aqui, falando de uma ativação. Então, a partir de janeiro, quando você se vê vivendo essas coisas aí, você pode ver a sua autoconfiança também ganhando aí um gás, né? Porque isso é o momento certo, é a hora certa, é útil, é necessário para o que vem pela frente, mas você também pode se sentir mais confiante em você, no seu jeito de pensar, de fazer as coisas, né? Então, janeiro é um mês que a autoconfiança de Capricórnio pode ganhar aí um gás, como falamos, né? Com esse objetivo, né? Em prol da sua felicidade, em prol da sua prosperidade, em prol da sua paz, muitas vezes também. Que mais que a gente pode falar sobre janeiro para Capricórnio, tá?
E aí, interessante, essa carta mostra essa figura cortando as próprias asas. Que tudo que a gente conversou aqui é o contrário disso, né? Essa coisa de cortar as próprias asas ou de ter as asinhas cortadas é o contrário, quando a gente vai ser abafado, né? Quando a gente vai ser silenciado. Vou ter que diminuir o meu tamanho, vou ter que diminuir a minha clareza. Aqui é tudo o contrário. Então, o que se conclui, as questões que estivessem abertas e vão se concluir assim, você vai ver, são questões onde de alguma forma você estivesse tendo as suas asinhas cortadas ou você mesmo tivesse aí cortando as suas próprias asinhas, nesse sentido, para quem não conhece a expressão, né? Então, muitas vezes, não se deixando viver o seu potencial, né? Diminuindo a sua confiança naquilo que você sabe, naquilo que você consegue fazer, naquilo que você entende. Então, é uma energia, assim, de tomada de volta de poder, com certeza, em janeiro para Capricórnio. Uma orientação final para Capricórnio em janeiro. Tem conversas importantes, claro, até para te dar essa oportunidade de se posicionar. Mas essa carta, ela também me fala muito sobre simbologia. Então, tem muita coisa que, além do que a gente falou, elas vão ter um significado. Então, quando você vai lá e você se posiciona naquele momento, naquela conversa, naquela situação, não é só uma questão prática, ela é simbólica. Ela vai ter um significado maior para você nesse lugar de tomada de volta de poder. E também no aspecto espiritual das coisas, sabe? Quando você se posiciona, a sua palavra ali, a sua atitude, ela tem o poder de concluir alguns padrões e permitir mudança dali para frente, porque aqui a gente tem o escaravelho também, né? Aquela força que até a mitologia egípcia conta pra gente, que ajuda a gente na travessia na direção do novo. Então, a palavra tem poder, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado e se permitir voar, né? Já que a gente tinha essa coisa de não vai ter ninguém cortando asa aqui não. Muito bem, Capricórnio, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, agora vamos falar com o Aquário. Oi, Aquário, bem-vindos! Vamos lá, vamos perguntar para as cartas o que vem na direção de Aquário em janeiro. Já se inscreve se você não é inscrito ainda, para não perder as atualizações aqui do canal. E para quem já é inscrito, bem-vindo de volta. O que vem na direção de Aquário em janeiro? Em janeiro, você vai se dar permissão para seguir em frente em relação a coisas que você mesmo já vai entender, que já deu o que tinha que dar, já é o suficiente, ou você já está preparado para um próximo passo, entendeu? Para cada um pode vir com um saborzinho diferente aí, mas definitivamente janeiro é um mês onde você se permite alguns tipos, vou até falar assim no plural, alguns tipos de progresso aí na sua vida. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Aquário? Veio puxando esse baralho aqui, ó. Essa carta fala de sucesso triunfante, mas é um as de espadas. Um as de espadas é a minha carta do luz, verdade, clareza. Então tem certas coisas que essa movimentação que você vai dar é na base da clareza, em paz, entendeu? Não na base da dúvida, vergonha, insegurança. Não. Algumas coisas vão ficar tão claras para você que você dá essa movimentação. Por que você puxou esse baralho aqui, hein? As de espadas. Aqui, essa energia, as energias de eclipse solar, elas vêm trazendo essa energia da manifestação do novo. Então vai ficar muito claro para você que você está pronto e também que é hora e que você está indo na direção de permitir a manifestação do novo. Essa ideia de que eu tenho que sair de uma circunstância e me permitir seguir em frente é porque você está lidando com um entendimento de que não permitir essa movimentação geraria um conflito para permitir a manifestação do novo. Então, assim, eu vou entender que eu tenho que permitir mudança, progresso, o desconhecido, a próxima fase, se eu quero ver
algo tomar forma. Então, eu também entendo, fica claríssimo para mim que dessa forma, nesse lugar, desse jeito, seria como se fosse atrapalhar a manifestação do novo. Isso vai ficar claríssimo para você. Se não está claríssimo aqui agora, durante a nossa conversa, fica tranquilo que na vivência aí, o universo vai dialogar com você na sua linguagem, do jeitinho que você entende, para vir esses momentos de ahá, clareza, e você se vê movimentando, progredindo, se permitindo e vendo o novo, novas possibilidades, né, tomando forma. Que mais que a gente vai poder falar sobre isso aqui? Para muitas pessoas, você vai poder se perceber pensando, mas principalmente se expressando de um jeito diferente, especialmente em relação àquilo que você sabe. Aqui nós temos o chakra da garganta e ele puxou a afirmação de Aquário, eu sei. Então, isso pode significar para algumas pessoas que você se vê sendo mais confiante na hora de expressar suas ideias, as coisas que você sabe, por exemplo. E em outros casos também, é uma mensagem que diz assim, essa movimentação que você dá é porque você sabe as suas necessidades com clareza. Então, independente do que é aquela situação, do que o outro está dizendo ou não, do que dizem que deve ser ou não, você conhece, você sabe com clareza o que é necessidade sua, então você se movimenta, fala, se expressa a partir dessa clareza. Então, não é sobre quem tá certo ou sobre quem tá errado. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que é certo pra mim. Interessante. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Aquário em janeiro? Aí essa mensagem diz que isso traz reparação. Essa movimentação é você colaborando com troca justa. E muitas vezes a gente, por qualquer razão que seja, né? A gente também fica em circunstâncias que não estão mais atendendo às nossas necessidades. Não estou nem falando de caprichos, estou falando de necessidades. Então é você reconhecendo com clareza aquilo que já cumpriu com o seu papel, aquilo que não colabora mais para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para as suas necessidades atendidas com clareza e se permitindo seguir em frente para encontrar esses novos lugares, pessoas, oportunidades, possibilidades, tá? Isso muito forte em janeiro. Orientação final para, Aquário. Vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Sagitário. E essa ideia de uma bênção que toma forma, que acontece, né, que se manifesta, ela aparece de novo com essa carta da bênção, com essa carta aqui de Júpiter, né, que é o planeta aí das recompensas, né, com esse raio aqui, enfim, sua cartomante viu assim, sabe? Você vai se permitir aproveitar, viver, né, oportunidade que é como uma bênção para você, nessa clareza, numa clareza, você sabe que é bom para você, você sabe que é certo para você. E complemento lá na leitura de Sagitário, tá? Espero que essa leitura tenha te servido bem, viu, Aquário? Vamos seguir em frente agora e vamos falar com Peixes. Oi, Peixes! Vamos perguntar o que vem na sua direção em janeiro, tema central para você já ficar de cabeça, ouvido, peito aberto aí, né? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta, viu? Vamos lá, tema central do que vem na direção de Peixes em janeiro. Coração leal. Vamos dar mais dimensão para isso aqui. O que mais que a gente pode saber sobre esse coração leal? 6 de paus, vitória. Tá, aí eu vejo assim, ó. Peixes, em algumas ocasiões, a sua maior vitória vai ser você sendo leal a você, a sua essência, honrando a sua essência, fazendo as coisas de um jeito, falando, se expressando, dizendo sim, dizendo não, se jogando numa direção, evitando outras, sendo muito leal a você. Né? Então, ouvindo as suas necessidades. Isso parece tão óbvio, mas na prática, muitas vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente se trai para ser leal ao outro, né? Então, vou falar assim, para a maioria, fundamentalmente falando, tem isso é um grande sucesso para Peixes em janeiro. Em outros casos, você pode também experimentar a lealdade vindo do outro, encontrando pessoas que elas também mostram essa consideração, essa lealdade ao que é a tua essência, as tuas necessidades, a sua, acho que eu já falei, a essência, a sua natureza, é o que eu ia dizer, né?
Então isso traz um grande sucesso, tá? O que mais que a gente pode falar? Eu tô pedindo mais dimensão para entender aqui, muito bem. Aí, essa mensagem diz que como que isso vai acontecer, peixes? Você vai lembrar da sua cartomante, porque vai ser em situações onde houvesse ali um conflito interno em relação a algumas coisas. Você vê que a gente já falava da lealdade? Ou havia um conflito interno, ou você tinha suas necessidades, mas não estava, né, sendo leal a você, e você passa a ser leal a você, então você percebe que tinha ali um conflito interno que você supera, ultrapassa esse conflito interno e se posiciona sendo leal a você, às suas necessidades, sua natureza. Ou vai ser em situações onde não necessariamente você esperasse a lealdade daquela pessoa, aquela consideração, aquele respeito, né? E aí então você vai perceber poxa, eu tava enxergando essa pessoa de um jeito diferente, mas aqui agora ela me surpreendeu, né? Nas atitudes, ela fez as coisas de um jeito que ali mostrou, né, uma lealdade, uma consideração, um respeito e tudo mais, que eu não tava esperando, eu tinha uma outra visão dessa pessoa, tá? E de novo, isso aqui significa uma razão para celebrar, um sucesso para peixes. Aí, o que essa mensagem fala? Que esse momento ele é um sucesso, e o que é a principal coisa que se está vencendo? Tem certas dinâmicas que você pudesse estar acostumado, onde você tem que ficar suprindo, compensando pelo que o outro não faz, pelo que o outro não é, ocupando aquele papel de quem resolve tudo, de quem totalmente compreende tudo, resolve tudo, compensa pelo que o outro não está fazendo, os passos que o outro não está dando, e aí de repente você vê essa pessoa trazendo esse outro jeito de fazer as coisas, que você não precisa ficar ocupando esse papel, né, de quem fica compensando pelo que falta no outro. Ou até muitas vezes assim, parece que eu tenho que fazer pelo outro o que o outro deveria fazer por ele mesmo e tudo mais, e aí você vai descobrir pelo menos uma dinâmica onde isso não acontece. Aí eu fico ouvindo assim, sabe aquelas situações que você não precisa pedir, não precisa nem falar, é tão óbvio assim que numa troca mais equilibrada, né, essa é a sua parte, essa é a minha parte, tudo mais. Eu fico sentindo isso, de que esse conflito interno é principalmente por conta disso. Você está acostumado com um tipo de dinâmica, com ter que muitas vezes ocupar um tipo de papel que às vezes você tem que ficar prestando atenção de não fazer aquilo de novo, não ser aquela pessoa que fica se desgastando de novo. Mas aí, em janeiro, tem pelo menos uma situação onde não é assim que acontece e dá aquela bugada na cabeça até, sabe? Do tipo, nossa, me surpreendeu positivamente, né? E aí quando a gente vai ver, você já viveu esses momentos? Alguma pessoa, alguma situação te surpreende positivamente, mas se a gente for parar pra pensar, poxa, mas o certo é isso mesmo, né? O certo é acontecer assim. Eu que estava acostumado aí com dinâmicas mais desequilibradas, né? Também para outras pessoas, naquele exemplo que a gente estava dando, onde você é leal a você mesmo, o conflito interno era justamente esse, né? Você ficar ocupando um papel em situações de desfalque, assumindo responsabilidade que não é sua para assumir, e aí você se vê sendo leal a você sem culpa, sem ficar depois, será que a pessoa vai achar? Será que eu não tô sendo egoísta? Será que não sei o que? Não, naquele caso, realmente, você fez certo. E aí, a grande vitória é essa, não só ter a consciência e fazer, mas ter a consciência, fazer e fazer sem culpa. Ótimo. Isso é muito importante, tá, Peixes? Eu sei que a sua leitura ela foi muito na direção de uma conversa muito específica, e eu sei que a gente tá falando de um mês inteiro, mas isso aqui é tão valioso, mas tão valioso, porque quando a gente tá fazendo as coisas assim, a gente tá entrando em alinhamento, e quando a gente tá em alinhamento com o nosso caminho, com o nosso melhor, vixe, isso aí, ó,
traz um impacto muito positivo em todas as áreas da vida. Então, pode parecer que a cartomante só falou de uma coisa para peixes em janeiro, mas essa uma coisa é crucial. É crucial, o coração aparecendo ali de novo, fundamental, né? E traz um impacto positivo em tudo à nossa volta, tá? Uma orientação final aqui para peixes em janeiro. Peixes, em janeiro, pode ficar de olho nas leituras de Câncer e Escorpião também, tá bom? O elemento água aparece aqui, ó, e veio puxando a sua afirmação. Eu acredito no que eu sinto. Eu acredito na minha intuição, eu acredito em como as coisas estão me fazendo me sentir e eu tô me posicionando a partir disso. Então você tá acreditando em você, na sua intuição. Ah, não importa se eu tô certo, se eu tô errado. Nessa situação me faz me sentir assim, já é suficiente para eu escolher como que eu vou lidar com essa pessoa, com essa situação. Isso é muito forte em janeiro para peixes. Então, como eu disse, ficar de olho nas leituras de Câncer e Escorpião em janeiro pode também te ajudar a entender melhor essas coisas que são mais sensíveis, tá? Mais subjetivas, assim, muito sobre como as coisas estão te fazendo se sentir e às vezes até validar algumas emoções, tá? Muito bem, peixes, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente para Áries. Oi, Áries! Bem-vindos! Vamos perguntar sobre o janeiro para Áries aqui. Já quero deixar o convite para você se inscrever se você não é inscrito ainda. E para quem já é inscrito, bem-vindo de volta, viu, Áries? Vamos lá, uma mensagem rapidinha para todo mundo. Qual que é o tema central, a questão principal sobre janeiro para Áries? Olha, janeiro é um mês que vai te colocar para refletir, te colocar para pensar. E aí, essa outra carta aqui do imaginar é interessante, tá? Ó, é muito um mês de reflexão, tá? Para Áries. A próxima carta ela fala sobre a gente compreender as camadas por trás de algumas coisas. Então, eu tenho 3 cartas aqui na mesa que me falam muito sobre essa coisa de reflexão, de pensar com seus botões, né? Então, às vezes essa pode ser uma energia um pouco estrangeira, assim, né, para Áries. Mas se você se vê precisando de um pouco mais de silêncio, de recolhimento, né? Se você se pega lembrando de algumas questões e refletindo sobre elas, não tem nada de errado com você. E eu digo assim porque muitas vezes a energia de Áries é essa do impulso pra frente. E às vezes essa energia aqui, ela dá uma sensação de que eu tô parado, né? Então que não tem progresso, não tem atitude, não é isso não, tá? É maravilhoso isso aqui. Então abra espaço. Por que isso é importante? Quando você se permite essa reflexão, essas coisas que a gente está falando, As de Espadas é uma carta de clareza. Inclusive, essa mensagem está afirmando que se vê nessa frequência um sinal de sucesso triunfante. Tá alinhado, tá no caminho certo, tá fluindo com a energia como deveria mesmo nesse momento em janeiro, tá, Áries? E aí também tem isso, né? Que é uma mensagem que diz que o universo te coloca nessa frequência mais reflexiva, que é para virar algumas chaves e ter alguns momentos até assim de epifania. E é muito importante, porque isso informa, né, as tuas decisões, a tua percepção sobre as coisas, as pessoas. Que mais que a gente pode saber sobre isso aqui, ó? O fluir, é tudo sobre um fluir. E é para você trazer auto-amor, auto-compaixão, auto-gentileza também para esse momento, para você se dar aquilo que você precisa, enxergando a beleza desse momento. Essa é a beleza do fluir, é yin yang, essa energia mais yin, né? Quando a gente mergulha dentro de si, fica mais reflexivo, reconhece as nossas emoções, é mais yin. Áries, assim como outras energias, é yang, né? Eu avalio, eu movimento, eu decido. Então essa mensagem também vem dizendo, olha para esse janeiro com essa necessidade, com essa frequência aqui, enxergando a beleza desse momento, porque eu costumo dizer que assim, é nessas horas que a gente se puxa para dentro e é como se fosse a reunião de cúpula nossa, e aí muita coisa vai se esclarecer, e aí com essas clarezas a gente vai movimentar. Então no fluir tem isso, né? Então vive esse momento de janeiro mais reflexivo, vendo a beleza desse momento, a beleza do que fica claro para você também. E aí eu sinto que essa mensagem também está dizendo que você vai compreender mais profundamente o que você quer daqui em diante. O que você quer daqui em diante. Então por isso que é tão importante se deixar viver assim.
esse janeiro, vai revelar questões fundamentais. E vai revelar uma coisa que é tão presente, tão corriqueira para a energia de Áries também, que é essa coisa de saber escolher as nossas batalhas. Ótimo, porque às vezes a gente é muito bom em dar movimento e conquistar pessoas, lugares, situações que são vitórias vazias, né? Então, assim, essa reunião de cúpula aí que você vive internamente em janeiro, ela vem servir para te colocar nesse entendimento, desse critério, mas o que é realmente vitória para mim, o que não é, o que realmente interessa para mim nesse ano, nessa próxima fase da minha vida, sei lá, né? E aí vai te ajudar, então, se não fosse esse momento, você pode até se perceber assim, nossa, se eu não tivesse pensado nessas coisas com os meus botões, sentido, enxergado tudo que eu senti e enxerguei, talvez eu também tivesse me debandando para essa direção, para conquistar essas pessoas, esses lugares, essas coisas, essas questões que, vendo bem, não ia também servir para mim. E essa mensagem ela fala também que ela pode te colocar então para refletir bastante sobre conquista, o que é de fato conquista para você, o que é de fato sucesso para você ou fracasso para você, sabe? E aí o reforço dessa mensagem, olha aqui de novo ela reforça, só tem um jeito de atravessar essa energia, ou Áries, que é o quê? Em compaixão. Autocompaixão, autogentileza, em cobrança e tudo mais, né? Autocobrança não é bom, não. Aí essa mensagem fala que aí depois você vai perceber uma troca de marcha. Que as coisas começam a movimentar. Também tem assim, bom, nossa, aí veio uma energia muito rápida, tá? Então, assim, você vai passar por esse período que parece que fica meio parado, como a gente falava, não é verdade que tá parado, e depois a energia acelera. Você vai perceber, né, uma troca de marcha, tá? A outra coisa também que essa energia de janeiro fala para Áries é que dê espaço para o poder do acaso, para as coisas que muitas vezes fogem do que foi planejado, porque para aquilo que é inusitado, que você não tem o costume de fazer, foge da tua rotina. Por quê? Porque é através do poder do acaso que algumas coisas vão te colocar para pensar, refletir e enxergar com clareza algumas questões. Então, essa movimentação do serendipity, o poder do acaso, faz muito parte também desse teu momento em janeiro. Então, se colocar no banco do passageiro do universo e observar cabeça, ouvido, peito aberto, flexível, ensinável, tá bom, universo? O que você tá me mostrando? Tô ouvindo, tô refletindo, pensando com os meus botões e aí vai de novo, vive uma coisa inusitada, né? Sem querer, querendo, cruzei caminho com aquela pessoa, ou de repente começou a acontecer essa conversa no meu entorno, entendi. Tudo isso não é à toa, tá? É você trabalhando junto com o universo para sua reunião de cúpula aí fortalecer a clareza dos próximos passos que você vai dar. Orientação final para Áries em janeiro. Esse momento ele marca graduação, tá? Especialmente sobre esse momento aqui de agora, vai ter uma leitura complementar para você na leitura de Capricórnio, e especialmente sobre uma prévia do que vem pela frente, os temas do que vem pela frente, vai ter um complemento na leitura de Libra, tá? Muito bem. Áries, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Touro. Oi, Touro, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura para janeiro. Já vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Vamos perguntar o tema central, a conversa mais importante que a gente pode ter nesse momento aqui para Touro, e que vem na direção de Touro em janeiro, o que esperar. Primeira coisa que eu sinto é assim, Touro, em janeiro você pode mirar numa direção e o universo vai naturalmente te guiando em outra direção. Então, às vezes, assim, eu tô com foco numa coisa, mas o que realmente me beneficia e me coloca para pensar e me coloca para movimentar vem de outras direções. Ótimo. Porque é uma energia que tá te ajudando também com questões que estejam num ponto cego. Então, você flexível, ensinável, cabeça, ouvido, peito aberto, ótimo. Também ouço assim, de uma forma mais prática. Às vezes você cria metas para você em janeiro,
E aí é uma vida, né, um universo que vai te colocar para pensar, lidar, conversar sobre outras questões. Isso não necessariamente é distração, é você não fazendo o que você deveria estar fazendo, tá? Aí, muito bem. O que mais? A mensagem veio puxar aqui a sua afirmação, eu tenho, né? E aí, não há lugar como a minha casa. A casa é primeiro o meu corpo, minha mente, depois vem o meu ambiente. Para algumas pessoas, tem questões literalmente relacionadas à sua casa, que em janeiro a energia vai te colocar para olhar para aquilo, lidar com aquilo, resolver aquilo, mesmo que não estivesse no plano, né? Lembra que a gente viu muito isso? E do jeito que essa mensagem veio, é uma coisa assim, é para você priorizar isso sim, e para se sentir muito confiante, porque tem uma coisa nessa energia que ela, de repente, desse jeito quer te mostrar as coisas que você tem e que você não estivesse totalmente consciente, prestando atenção, né, não fosse o seu ponto de foco. A gente falou do tal do ponto cego, né? Então, olha só, né, essa energia dizendo, em janeiro para Touro eu vou ajudar Touro a enxergar ainda mais coisas que não estava enxergando sobre o que tem. E o que tem na própria casa, né? Corpo, mente, ambiente. O que mais? Então, esse momento de janeiro, as coisas acontecendo assim, é um universo, uma energia te preparando para uma nova fase, um novo começo. E aqui é a carta dos 5 de ouros nesse oráculo, né? Então, assim, não se surpreenda se você viver situações em janeiro que você descobre que você tem justamente onde você achava que não tinha. Isso pode ser recurso, como tempo, dinheiro, habilidade, características suas, entendeu? Acesso. Então, vem muito desse contraste. Então, em outras palavras, em janeiro, a vida vai te mostrar que você tem coisas, já tem coisas que você achava que você não tinha. E isso é o teu preparo para te fortalecer, deixar ir pesos, especialmente pesos associados à falta, à escassez, sabe? Abandono, não ter ajuda, essas coisas, não pertencer. Então, tirar pesos que você não são seus para carregar. Em preparo para já seu início de uma nova fase aí. Que você não carregue esses estigmas, muitas vezes para muitas pessoas, para essa próxima fase que não é seu para carregar. Quem mais em janeiro para Touro? Aí é uma mensagem, não é à toa que isso aqui me chamou a atenção, tá? Então vamos lá. É uma mensagem que vem falando sobre... Então tem isso, tem muita desconfiança, muita síndrome do impostor, que você vai superar em janeiro, através desse jeitinho especial que o universo tem de trabalhar com cada um de nós, né? Então você está seguindo em frente, deixando ir algumas desconfianças, algumas dúvidas e até mesmo isso, como falamos, né? Muitas vezes síndrome de impostor em relação a algumas coisas. E essa carta, ela quis chamar muito a minha atenção, ela foi sensorial, que é uma coisa para mim muito de energia taurina, né? Ela me chamou a atenção, que é um as de ouros. As de ouros é oportunidade. Então, uma mensagem que está dizendo, eu estou te preparando para oportunidade, porque de que adianta, né, eu colocar uma grande oportunidade na frente de Touro, e Touro ter todas essas caraminholas aí na cabeça, né, que também não é à toa, mas já pode limpar, vamos no mínimo dizer assim, já pode limpar, eu tenho que tirar, eu quero focar a atenção de Touro mais no que Touro é, no que Touro tem, no que Touro pode, Touro consegue, porque a hora que vem essa oportunidade com o as de ouros ali, você não vai, essa síndrome de impostor, essa dúvida muitas vezes, essa desconfiança não vai dominar o teu pensamento, a tua cabeça, então você vai poder aproveitar. Orientação final para Touro em janeiro. O Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação. O Sol muitas vezes é um símbolo de sucesso também, tá bom? E aí essa mensagem diz que esse momento, daqui para frente, né, que olhou para frente, inclusive, é um grande salto da conclusão de um ciclo e início de outro. E temos a energia de Vênus aqui na mesa, que é o regente de Touro, né? Então eu tenho cartas aqui na mesa que estão me falando muito sobre
esse retorno a si e essas questões de identidade e quem você é, o que você tem, o que é a sua casa e tudo mais, sendo muito fortalecidos em janeiro, tá? E também vai ter um complemento, então, à sua mensagem, especialmente sobre esse aspecto da tua leitura, que é o seu preparo para uma nova fase, um novo ciclo, especialmente sobre essa visão, assim, de uma nova fase, um novo ciclo mais prazeroso, mais harmonioso, né? Mais gostoso de viver também. Então, a mensagem que sai lá, que sai na leitura de Peixes, acho que já fiz, inclusive, mas não lembro. Ouça ela como esse complemento nesse sentido, do que pode vir pela frente, né? Ou do que pode colaborar com deixar as coisas ficarem mais prazerosas, harmoniosas para você e que você já tem aquilo que você precisa ter, já é o que você precisa ser para poder viver dessa forma mais prazerosa, mais harmoniosa, tá certo? Muito bem, Touro, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura perguntando o que vem na direção de Gêmeos em janeiro e qual que é o tema central, o que prestar atenção em janeiro, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Vamos lá, tema central em janeiro para Gêmeos. Olha só, já vive janeiro sabendo disso, essa tua energia está dizendo, Gêmeos, está nas suas mãos. Então, assim, é um mês para mudar a sua perspectiva em relação a algumas coisas, então mudar a sua visão em relação a algumas questões. Só que do jeito que a carta caiu na mesa, ela vem pedindo ela vem pedindo essa colaboração, entendeu? Então não é só uma coisa que vai acontecer com você, te beneficia, mas é um pedido que você colabore muitas vezes de mudar de ideia, mudar a sua perspectiva em relação a algumas questões, que isso te favorece. Aí pede a sua colaboração, mas estará disponível para você novas perspectivas, novas ideias, novas visões, né? Sobre daqui para frente as coisas podendo ir numa direção melhor, com essa roda da fortuna que apareceu bem alinhadinha aqui. Aí essa mensagem aqui, trazendo essa carta de poder, que traz o leão, né? A carta da força nesse baralho aqui. Eu fico sentindo isso. Qual que é a sua participação? Que é o que essa mensagem tá dizendo que assim, ó, eu faço por você, mas você também vai precisar permitir colaborar, né? A carta da força, ela fala muito sobre não força bruta, não forçar situações, mas é o jeito, né? E me fala muito sobre a gente estar no domínio dos nossos medos, culpas, vergonhas, dúvidas, inseguranças. Então a nossa maior força sendo isso, sendo a gente sendo capaz de, ao invés de se ver dominado por algumas questões, conhecê-las e estar no domínio disso. Então, deixa eu ver aqui, tá? Especialmente esse papo, assim, de autossabotagem, né? Essa coisa de não se permitir aproveitar algumas oportunidades, muita caraminhola na cabeça que vai lá e vai influenciar demais como a gente faz as coisas e a gente acaba sabotando oportunidades que a gente recebe. Então, em janeiro, é uma energia que vai te colocar demais para enxergar isso, pensar sobre isso, não porque de fato tenha algum problema aí. Às vezes você vai sentir tudo isso, ou às vezes pode cruzar caminho com pessoas que estão muito dominadas por isso, né? Uma confusão de ideias, né? Um jeito de pensar que a gente mesmo observa e fala, ó, essa pessoa se atrapalhando aí, né? Pensando desse jeito, fazendo desse jeito, percebendo as coisas desse jeito, acaba agindo de um jeito que se sabota, se atrapalha. Então, pode ser vindo de dentro, você pode observar em outras pessoas, mas tudo isso é para cumprir com essa função em janeiro. Um universo que está dizendo que você já pode, né, enxergar as coisas de um jeito diferente, então isso vai informar suas atitudes, porque a nossa percepção informa a nossa realidade, né, e aí para poder as coisas irem numa direção melhor. Então, sinceramente, assim, uma leitura sincerona, como sempre, né, tem coisas que podem te provocar naquilo que muitas vezes consegue te dominar.
e acaba, quando te domina, você não toma as melhores decisões para você e acaba se atrapalhando, né? Não é uma sentença de que você vai se atrapalhar em janeiro, mas é fato de que esse tipo de assunto vai estar muito presente para você em janeiro, para que você se mobilize para colaborar através de se permitir enxergar de um jeito diferente, pensar diferente, já sabendo que já está na mesa também a possibilidade das coisas mudarem para melhor, tá? Então, de novo, não se surpreenda se você enxergar com ainda mais clareza essa energia sabotadora. Então, o único pedido aqui, ó, qual que é o seu melhor ingrediente para janeiro? Gêmeos. Você é flexível, ensinável, disposto a mudar de ideia, disposto a enxergar as coisas de um jeito diferente, é só isso. Não tá, aqui é uma energia de pajem, né? Então é uma energia que está falando assim, Gêmeos, o maior remédio para isso mora não na sua maestria em relação a coisas, é na sua flexibilidade. Então, já sabendo disso, se é uma mensagem que está dizendo que em janeiro o universo está pedindo a minha colaboração para mudar a perspectiva em relação a algumas coisas, porque tem aí, né, uma bola de neve. E aí essa bola de neve pode levar numa direção diferente, né? Não de autossabotagem, não de energia sabotadora, mas das coisas mudando para melhor. Eu aceito, eu permito, eu agradeço, eu colaboro e eu estou ensinável, né? Aqui mostra esse pajem de espadas ensinável, e dessa forma ele atravessa questões desafiadoras. Aqui a gente vê ele atravessando um abismo. Então eu resolvo coisas que poderiam ser tão difíceis, poderiam ser tão intimidadoras, simplesmente porque eu me coloco mesmo na posição de quem está ensinável, do aprendiz. Então me fala, me mostra, eu aceito que você me fale, que você me mostre, eu estou disposto, né? Eu sei que então não estou precisando saber dar a resposta, saber dar a solução, né? Eu não estou completamente responsável por ser mestre em nada. Eu estou ensinável. E isso já é muito. Então, não estou me julgando demais, não estou julgando o processo, não estou me cobrando demais, eu estou me deixando ser mostrado. E isso, como é que é? Aquela coisa, né, da necessidade de ter a grandeza de um menino, né? Então, assim, é muito grande. Na verdade, a sua maestria em janeiro vem quando você se coloca nessa posição. De estar flexível, ensinável, aprendiz. Aí é de fato o seu poder, a sua grandeza se mostrando, e não ao contrário. Interessante como saiu isso aí. Tá, Gêmeos, orientação final para Gêmeos aqui em janeiro. Então, definitivamente, em janeiro é um mês que traz conversas importantes, que te coloca para refletir, pensar, vai te colocar para o espaço das tuas ideias, vai te, muitas vezes, provocar, né, na sua forma de pensar, tá coerente com as coisas que a gente já estava falando. E tudo isso vem para trazer algumas pecinhas que faltassem, né, numa forma de pensar, para que você possa, de fato, canalizar a sua energia de conquista na direção do que sua alma deseja. Então, todo mundo tem ali um guerreiro dentro de si. Às vezes, o nosso guerreiro, ele vai na direção de lutar as batalhas vazias, né? Ou seja, que não vai de fato trazer aquilo que a gente precisa, então a gente sempre se sentindo vazio e vazio e vazio, né? Então, a maior beleza desse processo aqui é que ele vai te provocar, como a gente está falando, mas vai te provocar para enxergar o que de fato é o que você deseja, o que você precisa, e não o que a sociedade, as pessoas, as ideias que a gente tem, dizem que a gente tem que ser, tem que ter e tudo mais, tá? Então, muito importante esse janeiro aqui para Gêmeos, tá? Eu senti uma energia bem grande, assim, um momento importante, íntimo, pessoal, com certeza, mas muito importante para você esse janeiro, tá? Gêmeos, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, agora vamos falar com Câncer.
Oi, Câncer! Vamos lá, vamos começar aqui a tua leitura para janeiro, perguntando o que que vem na sua direção, qual que é um tema central para você manter em mente aí para viver o teu janeiro. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta, tá? Vamos lá, Câncer, o que que vem na direção de Câncer em janeiro? O universo vai alinhar as estrelas. Então, assim, tem coisas que vão acontecer de um jeito meio inusitado, que a gente não fala assim, nossa, se fosse combinado não dava tão certo. Então é muito o clima dessa energia aqui para janeiro, para Câncer. E aí, de um jeito que se fosse combinado não dava tão certo, você vai se ver se permitindo seguir em frente em relação a algumas pessoas, lugares, alguns assuntos que muitas vezes estivessem, nossa, ocupando tanto espaço na tua cabeça, e aí, de um jeito, né, o universo alinha as estrelas, quero reforçar isso, é você chegando nesse ponto onde você vai se permitir seguir em frente. E aí vai ter muito essa visão assim de vislumbrar o que pode vir pela frente. Então não é que você vai seguir em frente e se dar o direito porque você tem uma garantia. Você vai querer descobrir, você vai querer explorar um território, sabe? Vislumbrar as possibilidades. Então alguma coisa vai te motivar a sonhar de novo, vislumbrar de novo, querer sonhar acordado muitas vezes, sabe? Descobrir as possibilidades de uma direção. E aí, muito com essa fé e essa confiança de que você tem apoio espiritual. E tem mesmo, apareceu aqui na mesa, daqui pra frente, nesse caminho, nessa direção, ó o apoio espiritual aparecendo aqui, né? Vou até pegar meu baralho mais espiritual. Então, para muitas pessoas, eu fico até ouvindo assim, né? Se você fosse compartilhar tudo que você pensa em janeiro e as razões pelas quais você tá pensando, sentindo e fazendo assim, algumas pessoas podem até falar, ih, Câncer enlouqueceu, hein? Ó, Câncer, tá viajando demais. Nossa, Câncer perdeu a mão. Não. Porque é uma energia muito sonhadora, no melhor sentido da palavra, tá? Olha lá. Novas soluções e novos começos. Tem uma parte de você muito íntima, pessoal também, assim, né? Que vem da alma, vou falar desse jeito. Que tá reconhecendo que é um momento do novo, novas soluções, novos começos, e essa vontade e uma energia que vai te alimentando nessa vontade de permitir o novo, mesmo que não tenha garantia, não tenha forma, não tenha permissão do outro, validação do outro, nem do universo, mas é uma parte de você que eu ouço até assim, a gente às vezes fala que parece ter um imã que puxa a gente em algumas direções, né? Que parecem tão soltas, tão abstratas, assim, é muito isso em janeiro. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de janeiro? Tá. Aí essa mensagem fala assim, para algumas pessoas, pode parecer que você está se precipitando, tá? Pode parecer que você está se precipitando, mas que você se ouça. Mas ao mesmo tempo, é sim para você ficar atento nas suas atitudes e nas suas escolhas de não pesar a mão. Então vai ter assim, ó, nos momentos em que você fosse dar um passo em falso, o universo vai colocar uma pedra no caminho. E você vai respeitar essa pedra no caminho e vai entender aquilo como um sinalizador de... Peraí, agora eu tenho que revisar então o que é mais importante, o que é fundamental, essencial, o que eu mais valorizo, o que é a vida que vale a pena ser vivida, porque não é verdade que vale tudo, tudo, tudo por um sonho. Não é verdade, inclusive tem várias formas de chegar numa direção. Então eu fico sentindo assim, é uma energia que tá falando, ó, você vai entrar nessa frequência, e aí... Se você começar a entrar num desequilíbrio dessa frequência, onde vale tudo, né? Não é verdade que vale tudo, porque
o caminho real, assim, de sonho, de bem-estar, de felicidade, de satisfação, de harmonia, não vai te cobrar o seu bem-estar, não vai te cobrar a sua saúde, etc. E às vezes a gente se confunde com essas coisas. Então essa mensagem tá falando, assim, que você tem esse apoio também de quando você começa a se precipitar e perder a visão do que é mais fundamental, vem pedra no caminho. Então você veja isso como sinalizador. Aqui não é um sinalizador de barragem também, de problema, de não sei o quê, mas é um sinalizador de, opa, peraí, aqui é onde eu vou pausar, reavaliar e ver se eu continuo com essa visão para a direção que eu tô me permitindo ir, que tá equilibrada, onde eu não tô abrindo mão, que eu não tô perdendo a visão do que é mais fundamental, mais essencial, para que, o que de fato vale a pena, porque tem, de novo, tem várias formas de chegar num lugar, num objetivo, e aí eu sinto que essa mensagem tá falando não só para janeiro, mas de um daqui para frente, entendeu? Então você vai se permitir sonhar acordado, apostar em direções, vislumbrar um futuro, e para muitas pessoas vai parecer que você tá aí muito louco, né? Perdeu aí a noção, mas não. Você tem esse apoio para navegar essa situação, né? Navegar esse caminho que é diferente, sem se perder dele, sim. Aí a mensagem fala que esses momentos pedra no caminho é onde justamente você ganha essa sabedoria sobre os excessos, para não sair para não entrar nos excessos, entendeu? É com sabedoria que você não entra nos excessos. Tá. Então, mas aqui me parece muito assim, um daqui para frente. Um daqui para frente, não é só sobre janeiro, olha lá. Um 7 de ouros é energia de cultivo. Eu tô cultivando um caminho que não é imediatista, mas eu já tô cultivando uma colheita. Então, Câncer, janeiro você começa a vislumbrar, se jogar aí em umas direções de novos começos que você tá cultivando, você vai caminhar por alguns meses nessa direção, tá? Então, ótimo. Espero que essa leitura tenha ajudado. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma orientação final, certo? Tem um complemento à sua leitura, dizendo que é um salto numa direção mais harmoniosa, mais prazerosa, e vai ter complemento dessa sua leitura na leitura de peixes. E é isso, vou falar peixes apenas, tá? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, agora vamos falar com o Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos começar aqui a sua leitura, perguntando o que vem na direção de Leão. Nesse janeiro, já se inscreve se você não é inscrito ainda, e se você já é inscrito, bem-vindo de volta. O que a gente pode saber? Um tema central para Leão em janeiro. Um tema central é o tema de conexões, de parcerias e conexões, você em relação a outros, né? Em janeiro. O que mais que a gente pode saber? Vamos dar mais dimensão para isso aqui. O que mais em janeiro sobre isso, tá? Aí a mensagem fala que é assim, então tem pessoas que fazem parte do seu janeiro e através dessas conexões, desses cruzar de caminhos, você é levado na direção de oportunidades. E isso é uma movimentação de reparação acontecendo. Aí então em janeiro é uma energia que vai te ajudar a quê? Isso aqui é a função, para quê, né? Cumpre com o papel de uma movimentação na direção de oportunidades, reparação, prosperidade material e espiritual, essa carta aqui diz. Ok. Só que em janeiro, então, ainda é esse espaço e esse movimento de você superando certas desconfianças. E você recebe apoio espiritual para isso. Então, em janeiro, você ainda pode se ver assim, sendo provocado na direção de desconfiança, né? Nas trocas, nas parcerias com algumas pessoas. E, enfim, da forma como cabe para cada um, 6 de espadas é essa coisa do seguir em frente, progredir para além, né, desse tipo de energia. Aí essa mensagem fala que tem também a cura
de dinâmicas de sacrifício em janeiro, na relação com o outro, né? Pode ser no amor, no trabalho, com familiares ou com amigos. E o chakra da garganta aparecendo aqui, vem muito me reforçando, que é você falando, você comunicando, você se posicionando, você conhecendo as suas necessidades e também se relacionando sem ignorar as suas necessidades e tudo mais. Então, quem foi? Acho que foi Gêmeos que saiu uma energia que eu tô reconhecendo como muito parecida, assim, também. De, olha, a verdade tá? A mensagem sincerona, janeiro pode provocar nesses lugares das desconfianças, né? Ou de perceber o que pode ser um mau acordo, onde não tem troca justa, equilibrada. Ali pode trazer à tona, né? Síndrome de impostor também, tudo mais. Pode trazer à tona, mas você tem esse apoio espiritual para atravessar essas energias, porque é isso que está acontecendo, é uma energia que está ajudando a curar essas questões. Porque é uma energia que entende também que Leão, para essa reparação no espaço da prosperidade, da materialidade, das oportunidades, né, para ficar mais próspero, envolve também a sua parceria, a sua troca com pessoas. Então, aqui em janeiro, aquilo que ainda tiver aí guardado, né, que tiver ocupando muito espaço na sua cabeça, no seu jeito de pensar e perceber as coisas, será provocado. Não vai ter uma receita igual para todo mundo, que é Leão, em janeiro confia em todo mundo, ou Leão, em janeiro desconfia em todo mundo. Não tem isso. Tem o quê? Você vai cruzar caminho com pessoas, isso vai te provocar, ou seja, trazer à tona aquilo que está internalizado na forma de sentir, pensar e tudo mais, e cada ocasião será uma ocasião. Tem hora que alguma coisa vai te provocar, você vai sim cruzar caminho com pessoas que não têm uma intenção de troca justa, e você vai reconhecer as suas necessidades, se posicionar, não se colocar em sacrifício e pronto, cumpriu com o seu papel, e observando isso você passa a confiar mais em você, nos seus critérios, e vai tirando esse medo, insegurança de ser levado vantagem, porque você confia no seu crivo, na sua liderança, de saber reconhecer o que você precisa reconhecer e se posicionar na hora que você precisa se posicionar. E vai ter horas também que você vai cruzar caminho com pessoas que você vai perceber que você tem uma grande desconfiança ali na troca, mas que você também vai saber reconhecer os sinais de troca justa, de boas intenções, né? Daquilo que tá saudável. E aí também, de novo, né? Vai tirar algumas desconfianças, vai se abrir mais para certas parcerias. Não vai vir de um jeito só, entende? Mas em janeiro o universo está trabalhando nisso em você. Aí a mensagem vem falando também que então tem um fortalecimento na sua confiança na troca com o outro, que vem muito fundamentada na sua confiança em você, né, e na sua habilidade de perceber e lidar com as coisas, mas também é um mês que vai fortalecer a sua confiança na sua parceria com o universo, porque o jeito que as coisas vão acontecer, você vai poder enxergar mais do que você já enxergava antes, de como o universo barra também quando você está indo numa direção muito desfavorável para você. E aí vai te fazer olhar para o passado e reconhecer, de fato, olha, houve livramento, eu fui ajudado, eu fui protegido lá atrás. Porque lá atrás eu não enxergava tantas coisas que hoje eu percebo, mas olha, deu errado, é verdade. E antes eu não percebia que aquela pessoa estava fazendo assim, assim, assado. Hoje eu percebo mais, mas mesmo quando eu não percebi, o universo já barrou, já impediu que eu fosse numa direção tão ruim assim para mim lá no passado. Então eu fortaleço a minha fé no caminho também. Então tem um fortalecimento de fé para diminuir a força da desconfiança, né, em mim, no outro, no caminho, porque no universo da ponte sem nó é importante você se abrir para trocas, parcerias, porque isso faz parte, as pessoas fazem parte dessa próxima fase, desse próximo passo, que é reparação no espaço de oportunidades e prosperidade, tá bom, Leão? Então, uma orientaçãozinha final para Leão aqui em janeiro, o Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação,
regente de Leão na mesa, uma das cartas mais otimistas do baralho. O Sol ilumina, o Sol marca sucesso, então é muito bom. Vai falar, pô, cartomante, mas você falou dessas coisas? Mas isso é bom, é ótimo sinal, sinal de sucesso, sinal de também você sendo preparado para um novo dia, né? Quando entra mais luz também vou enxergar mais sombra. Então, assim, você pode lidar com coisas desconfortáveis, memórias e questões assim, mas não é evidência de estar se direcionando numa direção de problema desconfortável, de falta e etc, sabe? Enfim, Leão, espero que essa leitura tenha te servido bem, tá? Vamos seguir em frente, vamos falar com Virgem. Oi, Virgem, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura, onde a gente vai falar sobre o janeiro de Virgem. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, já deixa o meu bem-vindo de volta, que bom te ver aqui de novo para quem já é inscrito. Vamos fazer aqui essa leitura, onde a gente vai perguntar sobre o tema central em relação a janeiro para Virgem. Nossa, Virgem, antes de cair qualquer carta na mesa, me parece que assim, janeiro parece que dá essa vontade de conquista para Virgem, sabe? É porque é hora. Então você vai sentir de dentro para fora mesmo, assim, muitas vezes uma vontade de ir a certos lugares, pesquisar certas questões, enfim, não precisa controlar demais assim o que acontece naturalmente, mas em janeiro você pode se ver querendo, buscando, sentindo vontade de viver algumas coisas. Não questione essa movimentação natural, esse chamado natural. A energia Yin aqui. Energia Yin é muito isso, as nossas águas internas, né? As nossas emoções, a nossa intuição. Então, esse mergulho no nosso universo particular. Então, muito vem de dentro também essa energia, então, mais abstrata, mais subjetiva das coisas, mas que também abre a gente para atrair, receber, né? Tá. Mais uma carta aqui, então. Daqui, na verdade. Aí tem uma coisa assim, Virgem, em janeiro, porque você está nessa frequência, nessa energia, você então está se abrindo para receber. E aí pode vir aquilo que é meio curva de rio. Você conhece essa expressão? Então você tá, um mês assim onde está abrindo o seu campo para o receber. E que você então, a orientação para você ter esse critério do que é e do que não é para você. Aí essa mensagem fala muito assim, como que você atravessa essa energia que é muito legal, é muito bom, mas também com critério, né, com discernimento. Então você vai lembrar que você não precisa provar nada para ninguém, você vai saber escolher as suas batalhas, você não precisa provar qualquer situação que você tem que ficar se provando que você é quem você é, que você sabe, que você pode, o que você pode, já é um sinalizador de muitas vezes de uma direção que você recebe, mas não é vantajoso para você. E aí essa carta aqui, com o castor, né, construindo uma base sólida. Então você vai focar no que é fundamental. O castor, ele foca em fortalecer a própria casa. Ele foca em fortalecer a própria casa e não em transformar a existência do outro à sua volta. Então, assim, tem um vazamento aqui essa parte da minha casa não está fortalecida, que ele constrói ali as barragens, né? Então, o castor constrói as barragens para fortalecer a própria casa, a própria rotina, a própria existência, solucionar o próprio problema, né? E não em querer fazer pelo outro, mudar as condições do outro e etc. Então, talvez a gente só entenda melhor por que tá falando assim quando tá vivendo já aquilo, sabe? Mas assim, é hora de receber. Mas então, em janeiro, esse campo receptivo de Virgem se abre. Tenha critério.
porque você está em um campo aberto para receber. Então, a orientação da mensagem aqui que está vindo através da sua cartomante é: você está aberto a receber. Nem tudo vai ser para você. E o que a gente está descrevendo aqui é como que você reconhece muitas vezes aquilo que não é para você. Então, deixa passar, entendeu? Tem coisas que você vai deixar passar. Aí o que pode ser um desafio é isso: nossa, não, tudo que vem é oportunidade, tudo que vem, eu tenho a dificuldade de deixar passar, porque, nossa, é verdade, o curva de rio aqui também. Então, eu tenho dificuldade de deixar passar porque eu tenho medo daquela ter sido a oportunidade, a questão, né? E aí é aquilo que traria dinheiro, que traria amor, que traria oportunidade. E aí eu vou deixar passar? Não, tem coisas que você vai deixar passar sim. E aí tem muito isso no seu critério de saber escolher as suas batalhas e reconhecer quando alguma dinâmica começa a ou fazer com que eu precise me provar demais, né, ficar me justificando, me explicando demais, etc. Sinalizador de que é bom eu deixar passar, ou também quando tem isso assim, quando alguma coisa me coloca nessa frequência acumuladora, ou que para viver isso aqui sou eu que vou resolver o problema, sou eu que vou ditar como se deve ser, como se deve fazer. Não é bom, não é bom. É para você se sentir seguro, seguro. Nada que cruze o seu caminho é à toa também, porque o universo não dá ponto sem nó, e tem algumas coisas que, apesar de não serem essas questões que vão fazer morada nessa sua nova fase, você recebe porque ela ajuda a quebrar uma narrativa, te ajudar a se permitir desvencilhar de uma narrativa, de uma crença limitante, de ocupar um papel que não é seu para ocupar, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Nada é por acaso, mas nem tudo que vem na sua direção vai fazer parte da construção dessa coisa que você está buscando. Nossa, interessante essa energia. O importante, a questão fundamental é o quê? Ser gentil. O que fica mais fácil para você? A gente já falou aqui muito de não ocupar papel que não é seu para ocupar, né? Não resolver problema que não é seu para resolver. Então, com essa gentileza, sabendo que o universo abundante proverá para mim, proverá para o outro, quando, né? Às vezes as coisas ficam muito pesadas, assim, de nossa, né? Se não sou eu fazer, ocupar esse papel, resolver para essa pessoa vai se prejudicar e não sei o que. Cuidado com isso. A sua cartomante está canalizando muito disso, tá? Não assuma esse lugar, porque até uma certa arrogância da nossa parte. Todo mundo é protegido, guiado, amado, todo mundo tem as suas oportunidades para aprender, para redirecionar, entendeu? O universo é muito competente também, sim. Então tem hora que a gente reconhecer, não é trabalho meu, mas não tá não desgarrado, não é verdade. Mas eu também não posso assumir fardos que não são meus. E de certa forma seria arrogante da minha parte achar que eu posso resolver essas questões que estão tão além do meu alcance. Interessante como está saindo ovo sua cartomante. A grande questão é que quando você começa a sentir essa busca, esse desejo, como a gente ouvia antes de cair qualquer carta na mesa, você já está indo numa direção. E doces resultados te esperam, mas você vai ter a oportunidade de se ancorar em algumas questões que nem são suas. Então, em autocompaixão, em autogentileza, também com compaixão, com gentileza, você pode atravessar ou deixar que passe essas questões que não são suas. E eu reforço, a mensagem está martelando, tá? É muito sobre uma narrativa de uma preocupação com, às vezes, o pior que pode acontecer, mas nem é meu para resolver, né? Orientação final aqui para Virgem. Algumas coisas, elas vão te cutucar na sua insegurança e podem criar essa ilusão de que você tem que, para provar que você é quem você é, que você sabe o que você sabe, que você consegue o que você consegue, que você é uma boa pessoa, que você é um bom parceiro, você tem que se desdobrar. Não é verdade, você não tem que nada, você tem que, para você, por você, cuidar do fundamental.
na sua rotina, na sua casa, na sua saúde, no seu bem-estar, entendeu? E tem algumas coisas que vão gerar ansiedade em fazer isso, entendeu? Você tá fazendo apenas isso, mas o jeito, às vezes, que a história se desenrola, a cobrança que a pessoa traz, faz você se sentir ansioso, preocupado, né? Culpado, muito mais. Então, não. Não deixa isso acontecer, não. Você pode sim, aquele sentimento inicial também tem isso. Começou essa energia com um sentimento tão bonito, tão leve. Ai, que gostoso, ai, que vontade, né, de viver uma questão disso aqui. E aí, no caminho disso, algumas coisas começam a se complicar, entendeu? E parece que vai sumindo o nosso brilho, assim. E se a gente não cuida, se a gente não presta atenção, a gente tá ali emaranhado em drama, problema, tudo mais. Não. Quando você começa a perceber as coisas assim, ó, em amor, compaixão, empatia, respeito, gentileza, ainda assim, né? Mas eu deixo passar e eu continuo me permitindo também, sem culpa, sem vergonha, conquistar ou chegar naquela frequência, naquele jeito de sentir, de pensar que eu estava sentindo de começo, quando eu comecei a permitir, quando eu comecei a receber, né, as oportunidades, as pessoas, as questões. Ó, confie na mágica. Analisa dessa forma, tem que ser gentil, tem que ser amoroso e o universo proverá. O universo proverá para mim, o universo proverá para o outro também. Mas eu não perco o foco. Eu fico sentindo muito assim que você acessa uma frequência e que vai ter a oportunidade de se perder um pouco dela, como a gente falava, mas que você esteja consciente de se manter fluindo nessa frequência que te deu aquela sensação tão boa de começo, sabe? Tá certo. Então, orientação final para Virgem vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Áries, tá? Muito bem, Virgem, ótimo janeiro aí para vocês. Vamos seguir em frente, vamos falar com Libra agora. Oi, Libra, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na direção de Libra em janeiro. Já deixo aí o convite para você se inscrever se você não é inscrito ainda. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta, tá? Que bom que você tá aqui de novo. Vamos lá, Libra. Orientação para janeiro. O que vem na direção de Libra em janeiro? Um tema central pra gente ficar de olho. Olha, bênção! Não consegui nem terminar a frase. Eba, que bom! Bênção em janeiro para Libra. E essa bênção vem no formato de ajuda. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia para Libra? Então a gente já decreta aí, né, Libra? Eu aceito, eu permito, eu agradeço e colaboro. Uma ajuda no espaço de reparação, de troca justa. Aqui também essa carta ela fala de prosperidade material e espiritual, né? Mas um 6 de ouros, ele sempre vai falar de reparação, troca justa, e muitas vezes a troca justa é a gente poder também se ver participando de situações, em circunstâncias onde a gente também encontra satisfação, né? Onde a gente também tem a oportunidade de crescer, onde a gente também se desafia, onde a gente quer se desafiar para se animar e tudo mais, né? Aí essa mensagem tá dizendo assim também, ó, que tem algumas coisas, Libra, que você pode ter começado a desanimar, desistir, de planejar, né? O 7 de ouros é muito visão de longo prazo, né? Porque ela fala sobre cultivo, onde eu vou dedicar energia, recurso para cultivar algo, para ver aquilo crescer e dar frutos. Então, nessa carta aqui vem falando de paciência e planejamento, a mudança das estações e tudo mais. Então, nada é imediatista, mas assim, é onde a gente vai escolher depositar, como eu falei, tempo, energia, recurso, para se dedicar, né? Carta de dedicação também, devoção, cultivo, para ver algo crescer e dar frutos. E aí isso vem na posição de desafio. Então tem algumas coisas que, por qualquer razão que seja, ou você começou a desanimar, né, de fazer isso, ou você nem estava considerando dedicar o seu tempo e energia naquela direção, porque você achava que não tinha mais potencial de colher os frutos que você esperasse dali, né? Então essa energia, ela diz que, vem parceria, vem ajuda na sua direção para tirar algumas frustrações, decepções de uma direção, de um caminho, porque a gente só colhe aquilo que a gente cultiva, né? Então assim,
todo set ele vai fazer a gente ficar fazendo esse ping-pong, avaliar os prós e contras, né, entender essa coisa de discernimento e tudo mais. Não tem uma resposta igualzinha para todo mundo, mas em janeiro o que vem na sua direção é uma bênção que vem te ajudar nesse espaço, através de parceria que às vezes puxa a gente numa direção de sair daquela visão já muito dominada por culpa, por decepção, por frustração, por dor de perda e tudo mais, e puxa em outra direção para ajudar a olhar essa questão de troca justa, né? E aí ajustar, então, algumas coisas que entraram num desafio da dedicação, devoção, compromisso, para ver aquilo crescer e colher frutos. Isso vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas às vezes tirar, né, essa dor, essa mágoa, decepção, para que você volte a cultivar. Aí aqui, ó, a jornada, para que você ande um caminho. E aqui mostra, né, na história dessa carta ela fala de ajuda mútua, né? Que tem, de novo, ajuda em parceria. Você recebe alguém que de repente te dá uma motivação, que te tira, né, somente daquela energia de associar um caminho, uma direção, uma ideia com dor, decepção, frustração, né? E aí essa ajudinha, esse gás, né, essa mão amiga muitas vezes, para puxar em outra direção e te animar de novo, né, com um caminho, com um vislumbrar aí uma direção, fazer planos. Aí essa mensagem fala que muito do que vem dessa bênção em janeiro vai também te ajudar vai ajudar a te fortalecer numa questão fundamental em torno de medo de falta, pensamento de escassez, medo de abandono, não pertencimento. 6 de ouros aparecendo de novo aqui na mesa. Então nós temos as questões de sombra aqui na mesa, né, e o 5 de ouros, que é o arquétipo do órfão, né, a energia de escassez. Então assim, a energia de janeiro é toda diferente disso, mas tem pessoas então que vêm te puxar em outra direção, né? E aí muitas vezes te fortalecer onde antes você estivesse muito fragilizado, no medo de falta, pensamento de escassez, medo de abandono, não pertencimento, inadequação e tudo mais. E aí tem um momento de integração de sombra também, né? Então vem à tona essas questões que estão lá no inconsciente, e essa integração de sombra vem te dar um up, te levantar também, os 6 de ouros de novo aqui na mesa. Então, é uma bênção e uma ajuda na direção de troca justa, na direção de colheita. Só que nesse ponto aqui em janeiro, quem vem te levantar, as pessoas que cruzam o seu caminho para te puxar em outra direção, é para te, como se fosse assim, para te colocar de novo no rumo, porque se você não se coloca nessa direção do cultivar, se você desiste, se você se perde na dor da perda, da rejeição, da decepção, né, numa visão mais negativa sobre as coisas e tudo mais, você não cultiva, você não se propõe, e é isso, e aí se você não anda, se você não cultiva, você não tem a colheita. Então, muito de quem vem na sua direção, de quem cruza o teu caminho, vem te puxar em outra frequência, em outro olhar, em outra direção, para te inspirar esse planejar, esse almejar, esse se planejar, fazer planos, né? Então, cultivar, dedicar tempo, energia, atenção para desenvolver coisas importantes aí em você. E tudo isso faz parte dessa bênção de você recebendo ajuda para reparação, troca justa, tá? Orientação final para Libra em janeiro, tá? Aí essa mensagem diz que isso é ajuda para redirecionamento, isso é instrumento divino, essas pessoas, essas parcerias, alianças aparecendo para te levantar, né? Essa coisa do levantado, um 3 de espadas ali tá muito forte para mim.
para te levantar, para te dar apoio, para te direcionar, né? E aqui é o dedo de Deus, né? Esse Yod aqui se traduz como o dedo de Deus apontando uma direção. E aí, essa mensagem ela fala que é você sendo ajudado a sair de uma posição de desfalque, tá? Sair de uma posição de desfalque. Você podia, não fosse essas intervenções assim, se não fosse essa intervenção divina, você podia cada vez mais ficar se vendo sendo dominado por aquele 3 de espadas, e aí ir entrando em sacrifício, né? Deixando de fazer, deixando de cultivar, deixando de andar. Então, haverá situações, pessoas que cruzam o seu caminho em janeiro, que vão cumprir com esse papel enquanto instrumento divino mesmo, em troca justa, né? Sempre haverá também isso. Você oferece e você também beneficia, em benefício mútuo, né? Mas cruzará o seu caminho essas pessoas, essas situações que vêm com ajudar. Haverá benefício mútuo nessas trocas, mas para você também terá esse benefício, né? De te colocar no eixo novamente, onde se você continuasse se deixando dominar demais por as dores das perdas e etc., você poderia ir se vendo deixando de cultivar, deixando de planejar, deixando de fazer a sua parte, tá? Mais uma cartinha aqui para orientação final para Libra. Vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Áries, tá certo, Libra? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com o Escorpião. Oi, Escorpião, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura para janeiro, para Escorpião. A gente já pede, agradece a orientação, não é mesmo? Do tema principal, a coisa para mais prestar atenção aí em janeiro. Quero te lembrar que se você não é inscrito ainda, já fica aqui o meu convite para você se inscrever sim nesse canal. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta, tá, Escorpião? Vamos lá. O que vem na direção de Escorpião em janeiro? Através do poder do acaso, um universo que vai te ajudar a concluir questões que estivessem em aberto. Então, assim, em janeiro, tirar a mão do controle, se permitir ser guiado, dar chance ao poder do acaso, sabendo que o universo está te guiando para onde você precisa ir, para ir concluindo questões que estivessem em aberto. Deixa que o universo sabe o caminho e vai te mostrando. Você entra no banco do passageiro aí. Aí assim, observe as suas palavras, a palavra tem poder, então vai te levar na direção de conversas importantes. Ó, energia de movimento aqui com 8 de paus, então tá atravessando energia. Então assim, ó, às vezes não é nem com a mesma pessoa, é com pessoas diferentes, mas coisas que você deixou de falar, coisas que você engoliu, coisas que você deixou de se posicionar, você vai ter a oportunidade de atravessar essas energias, aqueles momentos e falar, se posicionar, tá? Interessante isso. De passagem, bem assim, falei e saí correndo. Ai, adorei que veio essa energia desse jeito, Escorpião, mas assim, não só falei e saí correndo, mas falei o que tinha que falar e a minha energia continuou me guiando na direção que eu devo ir mesmo. Então, foi de passagem mesmo, né? Aí essa próxima carta aqui, ela fala de quando a gente convida a expansão, crescimento, oportunidade, quando as coisas vêm a gente se intimida, a gente oferece resistência. Então o universo cria situações para fazer a gente se movimentar. Então assim, de novo uma energia dizendo que em janeiro é um universo que vai movimentar Escorpião para estar no lugar certo, hora certa, e concluir questões que estivessem em aberto, né? Resolver o que tem que resolver, colocar os pingos nos is, ou permitir o que tem que permitir também. Também tem isso, né? E aí, as comunicações, elas são importantíssimas. Se deixar guiar, deixar movimentar, essa energia do 8 de paus é uma energia intensa também, que é para movimento rápido, então assim, você pode se ver vivendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas é isso, é o senso de urgência, a intensidade, né, que é para resolver o que tem que resolver, permitir o que tem que permitir em janeiro, tá? Enquanto já tá pronto para expansão. A sacerdotisa aparece na mesa dizendo que no momento certo, na hora certa, as coisas se mostram, se revelam. E aqui
energia de Vênus, tá? O detalhe do que vai acontecer, quem vai falar o que, como vai acontecer, é particular para cada um, pontual da forma que cabe. Mas o tema maior aqui é quando você se posiciona, você fala, o que está por trás de tudo isso é você permitindo, energia de Vênus, entrega à doçura, energia de Vênus, prazer, alegria, amar a vida, viver a vida que se ama. Então, da forma como for caber naquela situação, na novelinha da vida, vai ser diferente para cada um e para você durante o mês também. Pode vir situações diferentes que têm esse mesmo tema, te dando a oportunidade de novo de você, em livre-arbítrio, se permitindo se divertir mais, ficar mais fácil para você, ficar mais alinhado com aquilo que tem mais importância para você, você se vendo, vivendo a vida que você quer, que você ama, entendeu? E aí essa mensagem tá me falando assim, então em janeiro, nossa, interessante como saiu o escorpião, em janeiro se reconheça tendo várias oportunidades de plantar sementes. Então, toda vez que você se expressa, e você se expressa firmando o teu livre-arbítrio, do seu permitir, aceitar, e a entrega também é isso, né? Eu não tô controlando o resultado, a direção, o tempo das coisas, eu tô, espalhando essas sementes assim, de que eu permito, eu aceito, eu topo, né, esse caminho mais venusiano, né? Essa é a questão fundamental, mas eu sinto essa mensagem dizendo, né, que o universo te guia e você vai espalhando as sementes. Vem aí para mim a imagem daqueles, tipo aqueles aviãozinhos, ou aquele negócio que vai soltando as sementes, né, assim, vai espalhando sementes. Algumas vão germinar, outras não, mas você tendo essa oportunidade de espalhar essas sementes. E você fazendo isso com essa consciência de que você está espalhando as sementes, e quando a gente está espalhando as sementes, a gente não pode ser imediatista, porque algumas vão germinar, outras não, tem o tempo das coisas, mas a questão fundamental é essa, de que eu estou tendo essa oportunidade de espalhar essas sementes, né? No amor, no trabalho, com familiares ou com amigos. Então vive janeiro também não com essa cobrança com você mesmo também, de resultado, evidência, conclusão, nesse sentido, assim, né? Tá, lá. Isso, porque eu falei da conclusão, falei, mas falou conclusão de questões em aberto, mas tem as duas coisas, cartomante. É momento de graduação, onde está concluindo questões em aberto e também, finais e começos, plantando novas sementes. Então, é simultâneo, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você firma o seu permitir em livre-arbítrio, o seu compromisso com aquela energia mais venusiana, como a gente falou, você conclui, você decreta e conclui questões que estivessem em conflito com isso, então muito sustentadas em rigidez, em controle e tudo mais, né? E já planta essas novas sementes. E aí temos aqui essa energia dizendo que haverá um complemento à sua mensagem nas leituras de Escorpião. Escorpião é você. Escorpião, muito bem. E Libra. Libra aparecendo muito forte aqui no mapa, tá? No mapa não, na sua energia. Nem lembro, acabei de falar com Libra, mas já não lembro que eu conversei lá. Enfim, interessante essa energia de janeiro para Escorpião, tá? Essa visão mais ampla também de resultado das coisas, né? De como a vida funciona, enxergando as coisas de uma perspectiva maior, assim, não tão imediatista, controladora, tão, como é que se fala? Essa busca por... Não é resultado imediato que a gente fala, é gratificação, né? Gratificação imediata. É muito importante você se enxergar. Tô no banco de passageiro do universo e tô atravessando algumas situações que eu já sei disso, elas estão me dando a oportunidade desses decretos, e que mais sobre isso aqui do que está se desenrolando em janeiro, inclusive, vai se mostrar mais daqui um tempinho. Então não tô
né, nem me precipitando e também nem me desanimando quando as coisas não trazem uma gratificação imediata, não. Aí a mensagem fala que nas próximas semanas você cultiva coisas que se desenvolvem nos próximos 10 meses. Interessante isso, né? Então fique em paz. Vive as coisas em paz, esteja muito presente, né, com essa perspectiva maior, vivendo o seu janeiro aí, tá bom, Escorpião? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Sagitário. Oi, Sagitário, bem-vindos! Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixo aqui já o meu convite, dou as boas-vindas para quem já é inscrito e voltou aqui no vídeo. E vamos perguntar o que vem na sua direção em janeiro. Qual que é o tema central para você já começar o mês aí com o pé direito, né? Em janeiro, tema central para Sagitário, preparo para um novo ciclo, um novo começo, e o universo vai alinhando as estrelas. Então, essa coisa do universo alinhando as estrelas é muito como, sabe aquelas situações assim que a gente fala, nossa, se tivesse combinado não dava certo, do jeito que deu. É muito isso, tá? Então, vem esse convite de se colocar na posição do passageiro aí do universo e cabeça, ouvido, peito aberto para o que vem na sua direção, para onde você é guiado a ir, com esse entendimento. Nada é por acaso e está tudo colaborando para te ajudar a se preparar para uma nova fase, um novo começo. O que mais? Tem alguns porquês que virão aí na sua direção que vão te ajudar a dar esse salto. E esse salto tá me falando muito assim, ó. Sabe quando, às vezes, a gente fica tanto numa dúvida, né? Numas questões, aí vem uma informação que a gente não tinha antes e parece que dá um salto no nosso entendimento, na nossa compreensão. Então, assim, tem um grande progresso. Parece que eu vou assim de, nossa, não tô entendendo nada pra, agora eu entendi tudo. Entendeu? Então tem muito essa energia aqui em janeiro para Sagitário. E aí, é uma mensagem que está dizendo, então é o universo que está alinhando as estrelas para te ajudar a sanar algumas dores, especialmente dores associadas à perda, onde você estava se sentindo perdendo, sabe? Onde você estivesse decepcionado. Por quê? A função é te colocar para focar no que você vai trabalhar, no que você vai alimentar para cultivar e ver a sua colheita. O 7 de ouros é uma carta de devoção, dedicação, onde eu tenho essa consciência de que só vai dar frutos aquilo que eu cultivar para ver crescer e dar frutos. Também assim, não adianta eu ficar cultivando macieira esperando colher carambola. Não tem isso. Então, um 7 de ouros vem sempre trazer essas reflexões e esse entendimento da nossa responsabilidade com o que a gente está dedicando, tempo, energia, sabe? Recurso muitas vezes. E aí, ó, então em janeiro é uma energia que vem através de pessoas também te puxando nessa direção para estabelecer reparação, troca justa. Então algumas coisas vão te colocar para questionar isso. Tô reclamando aqui que eu não tô colhendo carambola, mas é verdade, essa pessoa ela vem, me provoca e ela me mostra que eu também tô cultivando macieira. Não adianta, eu posso cultivar do jeito mais amoroso, maravilhoso, competente essa macieira. O meu amor, o meu afeto, a minha competência não vai transformar essa macieira em carambola. Então, eu também muitas vezes preciso ter esse discernimento de pegar então esses recursos e dedicar mais na direção de pés de carambola. Eu acho que é assim que fala, né? Enfim, olha lá. Então essa mensagem, ela tá dizendo que janeiro é muito esse mês onde, ó, foi lá puxar a afirmação de Sagitário, eu vejo, e aqui esse levantar de máscaras, né? Eu vejo, além de uma ilusão, as questões, e a árvore aqui, não tinha nem visto, né? Do que tipo de coisa que eu tô cultivando, o que é, de fato, oportunidade. Às vezes, o que é uma oportunidade para o outro não é uma oportunidade para mim, e é muito nessa coisa que já saiu no canalizado, tá? Não é sobre o que é melhor ou o que é pior também, não.
é sobre esse entendimento do que eu tô buscando para mim, né? E aí, às vezes, eu valorizo coisas diferentes, tô buscando coisas diferentes, mas fico alimentando, cultivando aquilo que não tem a ver com o que eu espero receber, e aí isso é uma receita clara para decepção, frustração e aquelas situações que a gente vai sentir que a gente perdeu tempo. A gente não é responsável, por exemplo, vai falar, cartomante não sabe que o pé de carambola aí tava falando pra mim o tempo todo que era macieira. Porque tem muito isso com o 7 de espadas também, né? Mas, enfim, nada se desperdiça. Nesses casos, você, então, viveu o aprendizado de saber... olha que interessante, saber reconhecer sinais de quando uma coisa está se apresentando de um jeito, mas é de outro. Aí, para muitas pessoas, esse é um tema muito sensível que aparece em janeiro, mas eu reforço. O objetivo de janeiro é um universo que vai alinhar as estrelas para você cruzar caminhos com pessoas em parcerias e alianças para te puxar de volta para o cultivo, para o fazer planos, para ter objetivos e tudo mais, né? Olhar para frente. Ser mais criterioso com o seu tempo, seu dinheiro e tudo mais, assim, nessas metas legais, assim. Mas vai também trazer à tona essas histórias que inspiraram desconfiança, que parece que o combinado foi uma coisa, mas aí foi feito outra, e essa é a parte sensível. O reforço esses temas virão à tona? Sim, mas o objetivo disso vir à tona em janeiro é reparação. É reparação, é mostrar outro caminho, outra direção, te voltar a se fazer, a animar, dedicar à sua colheita. É uma dança, vai te colocar para dançar com a vida e mudar a sua energia. Então vai trazer à tona memórias, desconfianças. Também tem uma coisa aqui de síndrome do impostor. Então, porque é lógico, se você se vê vivendo muitas experiências onde se sentiu ali fazendo as coisas em vão ou se sentindo enganado e tudo mais, você pode começar a desconfiar demais de você também, do seu discernimento, né? Então, assim, a função do que cruza o seu caminho, apesar de provocar e vir à tona esses temas de desconfiança, fala uma coisa, faz outra, maus acordos e tudo mais, objetivamente, não é isso, não é para isso que serve, não é isso que traz de fato, vai trazer um ânimo. Tá vendo? Eu sempre olho para essa carta e vejo uma mão puxando a outra, né? Puxando a outra nessa direção de reparação, puxando a outra nessa direção de não, vamos fazer planos, vamos cultivar, vamos cuidar do nosso jardim, né? Tá. E aí também tem uma coisa que essa mensagem agora me fala, que assim, muitas vezes por contraste, você vai poder ver com mais clareza a diferença que é quando algo é realmente troca justa e quando não é. Quando pode até falar e se apresentar de um jeito, parecer uma oportunidade, mas não é. Então, se você conheceu muito a energia do que fala uma coisa, mas faz outra, aqui temos os 6 de ouros, reparação, troca justa, né? Você também vai ter a oportunidade de reconhecer os sinais de quando tem troca justa e quando realmente é uma oportunidade. Então tem um fortalecimento do seu discernimento aqui para você se abrir ainda mais, para você se motivar ainda mais, mas também para mudar a sua energia, a sua frequência no espaço das trocas, parcerias, no amor, no trabalho, com familiares, com amigos. Em janeiro, você vai ver com ainda mais clareza, de uma forma ainda mais completa, essas histórias onde houve ali falsas oportunidades, falso compromisso, né? Essas coisas. Ou também onde existe essas tendências à autossabotagem frente a oportunidades de fato, tá?
Então, vai ficar claro. Então, já vive janeiro, olha, energia de Sagitário é energia estudiosa. E aqui essa carta é a minha carta código, para quando o universo vem e fala assim, ó, vou te abrir o jogo, vou te mostrar mais, vou te mostrar a história mais completa. Então, você flexível, ensinável, cabeça aberta, estudioso, né? Te serve demais em janeiro. O que mais que a gente pode falar para Sagitário em janeiro? Ó, vem pessoas, tem conexões, é através de pessoas, né? Que essas coisas serão provocadas. E esse aqui, ó, já falou, através do poder do acaso, o universo alinha as estrelas, não dá ponto sem nó, organiza as coisas de um jeito que você sozinho não poderia fazer aquilo acontecer naquela hora, naquele jeito, ótimo, e tudo isso te ajudando numa travessia. E esse tipo de travessia, novo ciclo, que a gente já sabia, isso aqui vem quando você já está sendo preparado para um novo dia, é quando você também está concluindo a sua relação com um tipo de padrão e iniciando uma nova fase onde vai trazer o desconhecido, novos padrões, né? Outras questões, tá? Então, esse janeiro é esse espaço entre dois mundos, entre a conclusão de um ciclo e o início de outro. Orientação final para Sagitário em janeiro, tá? Aí a mensagem fala que é um mês que vai trazer à tona questões sensíveis, você vai se ver mais sensível, ou vai cutucar em histórias, né, coisas que são sensíveis para você. Mas esse momento ele é uma recompensa, porque ele está mexendo em questões enraizadas, questões ancestrais, condicionamentos, e acabou de falar, então está quebrando questões enraizadas, condicionamentos seus, né? Enquanto você está se direcionando na direção de um novo. Vai ter um novo padrão, também um novo padrão de resposta seu, né? Se desenvolvendo. E aí, eu não sei, me veio uma coisa. Por quê que tá me vindo isso? Sacerdotisa, no momento certo, na hora certa. Inclusive, você vai poder perceber numa sensação a quebra de uma crença limitante em relação a um desejo. Aí eu vou contar pra vocês. Por que eu tô perguntando assim? Porque tá me vindo um cheiro muito forte de produtos específicos, de uma marca específica que eu usava, que eu não tenho mais acesso a ela, nem sei se existe mais, mas eu tinha uma paixão, eu tinha uma coleção muito grande. Por quê? Porque era uma marca de produtos naturais chamada Lush, né? E ela, parece que toda vez que eu usava aqueles produtos, nossa, eu me sentia muito bem, né? Era muito, tudo pra mim era perfeito ali, enfim, eu me sentia muito bem, eu tinha uma sensação muito boa em relação àquilo. Então tem um cheiro específico, sabe? O cheiro da loja, assim, que veio muito, muito forte. E eu tô perguntando, nossa, por que isso tá aparecendo aqui agora tão aleatoriamente? Aí saiu a sacerdotisa, no momento certo, na hora certa, você vai saber através de uma sensação. Inclusive, e aí, em relação ao 9 de copas, ó, tirando uma crença limitante, uma narrativa diferente em relação a um desejo, é uma sensação. Você vai reconhecer algo através, não de uma narrativa, de uma racionalidade, de uma ideia, mas através de uma sensação. E vai ficar, assim, muito claro para você. Porque desperta todo um repertório de memória. Nossa, teve alguma leitura que eu pensei, memória olfativa, né? Que é literalmente o que está acontecendo aqui comigo. Pode ser para você que vem através de memória olfativa, pode ser que não, que seja só o que era necessário despertar na sua cartomante para transmitir essa mensagem. Nossa, mas é surreal, tá muito presente. Parece que eu tô rodeada dos produtos ali que eu tô te falando, sabe? Então tem uma coisa assim que você pode se ver vivendo em janeiro, ou, né, se não acontecer até o último dia de janeiro, não ficar muito preso nisso aí também não. Mas tem pelo menos um momento fundamental que é inegável para você, que é tão íntimo, pessoal, que você reconhece sem sombra de dúvidas, tá? Que tem relação com esse momento de você recebendo uma recompensa, de que é esse momento que a sua recompensa é essa, de você se desvencilhando de um condicionamento, de uma questão enraizada, né? Ou de uma questão ancestral, e você se encaminhando na direção de reparação dessa nova fase, desse novo ciclo, tá?
interessante demais o jeito que veio. Você não vai deixar de reconhecer, porque vai te acessar numa coisa muito sua. Muito sua. Amanhã acorde para todos os dias de sua vida. Então tem pelo menos assim, uma conexão, que aqui é a carta do meu querido amigo, né? Que te guia também, que atravessa com você essa porta do preparo para o novo, onde as coisas começam a mudar bastante. Tem alguma coisa nessa pessoa que você reconhece além da aparência, além da fachada, além da conversa, entendeu? Você reconhece na sua memória, tá? E é um presente. É um presente. E é muito associada a prazer sensorial nesse lugar assim, que te dá prazer, que te faz sentir bem. Não precisa se preocupar, tá bom. Esse pedacinho que parece que ficou aleatório, de repente vai ficar literal a hora que a coisa acontece, né? Mas por agora, Sagitário, essa é a tua mensagem para janeiro. Espero que tenha ajudado, tá? Mando um beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.